Olá, no Pauta Especial de hoje vamos fazer uma análise da situação política do Brasil em 2015. O país enfrenta uma crise nesse setor e foram vários os acontecimentos que contribuíram para isso. Nós também vamos falar sobre a possibilidade de impeachment da presidente Dilma e tentar entender o que é esse processo. O Brasil está passando por uma situação política complicada. Vários acontecimentos contribuíram para esse quadro: escândalos de corrupção, crise econômica e até pedido de impeachment. Aqui no estúdio eu recebo a cientista social e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, para fazermos uma análise dessa situação do país. Professora, primeiro, existe motivação? Essa motivação é legal? Ela está bem argumentada? Em relação ao impeachment, existem controvérsias e, inclusive, a gente tem juristas que são favoráveis e juristas que estão se posicionando contrário ao impeachment. Diferente do impeachment quando aconteceu em 1992, por razões declaradamente comprovadas de corrupção, por parte do presidente, hoje nós não temos esse elemento, o que é um dos eixos de defesa daqueles juristas que são contrários ao impeachment, porque, nesse sentido, eles acham que a presidente ela não tem essa responsabilidade, nenhum crime de responsabilidade sobre ela. A gente não está julgando o governo, a gente está falando da presidente, na figura de chefe de Estado e chefe de governo. Os que são favoráveis ao impeachment, eles justificam, inclusive foi o que motivou a entrada desse processo de impeachment na Câmara, é de que a presidente cometeu crime de responsabilidade fiscal, que seria considerado a utilização dessas pedaladas fiscais aí para tentar maquiar a situação econômica do país. A gente vive uma situação no país que nunca se investigou tanto, nunca se prendeu político como está se prendendo agora. O Brasil precisava vivenciar isso para melhorar a sua imagem, ou a imagem já está desgastada há bastante tempo? Então, o Brasil, a lei de transparência no Brasil e essas leis que favoreceram os processos de investigação à corrupção eu diria que são recentes. Então, assim, hoje o que a gente tem é um pouco da consequência da utilização desses instrumentos. Então, vir a público isso, eu até diria que é saudável para a democracia, porque a gente, pelo menos a sociedade, passa a saber como funciona, ou quem está agindo de má fé em relação à máquina pública, os bens públicos coletivos. E aí, o que a gente tem? Claro, de um lado, mecanismos de transparência que estão funcionando, uma Polícia Federal se mostrando efetivamente autônoma, do próprio Executivo, apesar de fazer parte do Executivo, e temos aí também, paralelamente a isso, os resultados, que é vir a público essa corrupção que, quer queira ou quer não, se tornou o principal problema do país atualmente. Na frente até de outros problemas, como a gente sempre via nas pesquisas de opinião, saúde, educação. Não, hoje a corrupção hoje é o principal problema, porque passou a ser pauta diária do cidadão comum, que até então tinha a percepção da existência da corrupção. Hoje a gente não tem só a percepção, hoje a gente tem a comprovação da corrupção. E isso choca, quando a gente tem efetivamente a comprovação. Professora, mas essa é uma situação pontual? É uma situação desse governo, do partido que majoritariamente domina o país? Ou isso já existe há bastante tempo e que se mudar o governo não vai mudar nada? A corrupção, eu sempre falo, não é partidária, e também ela não é recente, Mas hoje a gente tem uma crise de corrupção que ela é numa dimensão chocante, E isso é um problema sério neste governo. Então a gente tem nos últimos anos, eu diria nos últimos 15 anos principalmente, essa divulgação muito efetiva,
né, dessa corrupção. Né? Então, é difícil a gente falar assim, é o Partido dos Trabalhadores, né, por liderar esse governo, né, né, ele tem uma culpa realmente, né, é um partido que ele fugiu daqueles princípios que foram defendidos lá quando ele foi criado, lá no início dos anos 80, né, de 79 a 80. Né, todos os princípios éticos, morais e todas as denúncias que eram feitas, né, do PT em relação aos outros partidos estão caindo por terra. Né? Então, hoje é sério no PT porque o PT é o partido do governo e é onde as principais denúncias estão sendo comprovadas. Né? E a gente tem, o primeiro foi o Mensalão, o principal escândalo que a gente teve, né, dessa gestão do PT foi o Mensalão, e a gente tem agora o Petrolão, né, que envolve outros partidos. Agora, né? é exatamente essa pergunta. É só o PT que é sujo? Então, a corrupção não é partidária. Né? É um erro as pessoas atribuírem a corrupção a um partido só. Quando a gente faz isso, a gente tapa, né, um pouco, né, tapa com a peneira um problema sério, né, que está para além dos partidos, está para além de ser situação e ser oposição. Né? E existem vícios na máquina pública no Brasil, né, que não é recente, como eu disse, tá, que, né, trouxeram, né, para os tempos atuais, uma situação que é difícil de ser controlada. Né? A gente vê, cada dia que passa, a gente acha um novo, né, problema de desvio, né, de conduta desses políticos. Não é realmente só o PT. Né? E quando a gente pensa em governo, a gente não pode pensar também o governo do PT. É um governo do PT com o PMDB, com o PP, com o PDT, com o PCdoB e tantos esses vários outros partidos que fazem parte, né, da base de governo. Né? Quando a gente pensa em moralidade, legitimidade, pensa em quem diz o quê, mas principalmente quem disse o quê. No caso do impeachment, da aceitação do pedido, foi aceita pelo presidente Eduardo Cunha, que transitoriamente virou inimigo do presidente e denunciado por depósito no exterior. Foi um momento de ira, um momento de vingança, e o país está vivendo esse caos diante de uma situação bem particular? Então, a gente tem duas coisas. A gente tem o partido, o PMDB, que faz parte do governo, e a gente tem a figura do Eduardo Cunha, que, filiado ao PMDB, né, ele hoje, né, na presidência da Câmara, ele tem tomado algumas atitudes que são até controversas e não consensuais com o próprio partido. Né? O senhor falou sobre a questão dessa amizade com o governo. Na verdade, o Eduardo Cunha, quem acompanha a trajetória política dele na Câmara dos Deputados, consegue perceber que ele sempre foi, né, um ponto fora da curva dentro do PMDB. Né? Na última gestão da própria presidente Dilma, né, as principais intervenções dele, né, em plenário, nas negociações dos líderes partidários, né, ele foi líder do PMDB, eram sempre muito questionadoras do governo e sempre batendo de frente. Né? Então, na verdade, o que resulta agora é que foi o estopim, né, dessa relação de atrito que já existia, né, com o governo Dilma, tá? Desde o último mandato. Né? Existe né, também essas posições. Né? Foi uma retaliação ou não foi retaliação? Né? O momento escolhido, né, para acatar esse pedido de impeachment, né, mostrou claramente que houve um descontentamento né, do Cunha com relação às posições partidárias, aí né, principalmente do PT, né, justamente no dia, né, que o Conselho de Ética, né, que esses parlamentares que pertencem ao Conselho de Ética se posicionaram, né, pela cassação, né, horas depois ele
acata, né, esse pedido de impeachment. Então, existe uma retaliação, mas eu acredito que dentro de né, quem acompanha o comportamento do Eduardo Cunha, era esperado que em algum momento isso iria acontecer. Essa situação é ruim para o país, para a imagem internacional do país, é ruim para os brasileiros. Isso favorece a quem esse processo? Acho que favorecer, ele não favorece nem a oposição. Na verdade, vem se aflorando cada vez mais, né, uma fragilidade do governo, né, que quer queira ou quer não, com toda a legitimidade eleitoral, existe uma legitimidade eleitoral da presidente, né, que foi eleita, né, existe também esse exacerbamento, né, da fragilidade que é dela como chefe de governo, né. Quer queira ou quer não, é uma pessoa que tem pouca articulação política, né? Ela não consegue se comunicar bem com a sociedade, não consegue fazer uma comunicação boa com os próprios interlocutores dela, né? Os parlamentares que pertencem à base do governo dela na Câmara dos Deputados e também no Senado, né? Teve que adotar, né, justamente por todos os problemas da gestão, né, do seu primeiro mandato, decisões econômicas, né, que foram bastante criticadas, né? Então, né, eu poderia elencar várias características negativas, né, que a presidente ela possui, né? Isso contribui, isso fragiliza a crença e a credibilidade do país externamente, né, tanto do ponto de vista internacional, das relações internacionais mesmo, de diplomacia, de Estado, como econômicas, né? Então, como a gente vê, né, a cada momento que tem um escândalo, né, a gente vê oscilações das bolsas de valores, a gente vê problemas aí nas especulações em relação, né, à moeda brasileira, né? Então, existe também uma apreensão do mercado internacional em relação ao Brasil, né? E porque existe uma incerteza, né? Hoje nós estamos vivendo um momento, a gente não sabe se esse impeachment vai para frente ou se ele vai ser barrado, se ele vai acontecer esse ano ou se ele vai acontecer no próximo ano. Se quem vai conduzir esse processo de impeachment vai ser efetivamente o Eduardo Cunha ou quem vai ser o substituto que vai levar isso adiante e como vai levar adiante, né? E a gente tem todo um panorama, um cenário político latino-americano mudando também. Os ventos estão mudando um pouco da força que as esquerdas têm na América Latina. Então, tudo, e que vão começar ainda, né, ainda não começaram os novos governos aí, né, que vão, dos países que vão passar por alternância agora. Então, a gente não sabe qual é a direção, né, da política econômica e política internacional em relação ao Brasil. Conversamos com a professora Luciana Santana, cientista social e professora da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, a gente aprofunda um pouco mais essa discussão. Vamos falar sobre impeachment. Não é a primeira vez que o Brasil escuta essa palavra. Mas o que isso significa? Vamos descobrir já já.